Irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Agradecemos a Deus, agradecemos ao Filho e agradecemos ao Espírito Santo de Deus por mais essa grande e rica oportunidade. Começando já, agradecendo a Deus, que o nosso propósito de estarmos aqui é agradecimento, encerrarmos o ano agradecendo a Deus. E hoje estamos no segundo dia deste propósito de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, Somos gratos, Temos que ser gratos a Ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito, grandes maravilhas Ele tem operado, e nós somos prova disso, e nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Com a ajuda do Senhor, com a proteção do Senhor, nós vencemos, Nós estamos vencendo dia após dia, luta por luta, adversidade por adversidade. Então, nós vamos agradecer. Nós pedimos o ano inteiro. Isso não quer dizer que nós vamos agradecer, que nós vamos parar de pedir. Mas, em primeiro lugar, agradecer. Vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradecendo, pelas suas maravilhas, agradecendo pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua benignidade, pelas suas misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, nós temos motivo de sobra para agradecer a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agradecemos pela palavra, agradecemos pela santidade, porque o nosso Deus é santo, agradecer pela fidelidade, porque Ele é fiel a todo momento e a todo instante. Então, irmãos, agradecendo, encerrando o ano, este propósito aí, 7 dias de agradecimento a Deus, amém? Aqui estou com a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e eu vou ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, alguns versículos para a nossa meditação, e logo em seguida estaremos orando, agradecendo a Deus. Amém? O versículo 17 de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, nos fala da cura dos 10 leprosos. Diz assim: e aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui nós vemos que eles estavam clamando. Eles clamavam porque eles necessitavam de algo vindo de Jesus. Eles necessitavam da cura, eles necessitavam da libertação, eles necessitavam ser livres do mal que lhes assolava. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos pés, com seu rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, nosso Deus, a tua palavra foi lida. E nós queremos, ó Deus, ser gratos a ti pela tua palavra, que é verdadeira, que é pura, que santifica, que liberta. A tua palavra, Senhor, que é a mais pura verdade. Senhor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua grandeza e muito obrigado, Senhor, por falar conosco através da tua palavra. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos, como era de costume, Jesus ele estava, passando em Jerusalém e indo ele a Jerusalém. E de Jerusalém ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Como de costume, Jesus ele estava de cidade em cidade, ensinando, curando, libertando, operando milagres e operando maravilhas. E nesse determinado momento ele entrou numa outra cidade, numa outra aldeia, numa outra localidade. E quando ele chegou ali naquela localidade, foram de encontro a ele 10 leprosos, 10 pessoas que estavam enfermas, 10 pessoas que almejavam a cura, 10 pessoas que almejavam ser libertos.
E eles foram ao encontro de Jesus. E ao parar e ao encontrarem Jesus, aqui a palavra nos diz que os quais pararam de longe, porque eles sabiam que naquela época, irmãos, eles não podiam aproximar-se de ninguém. Eram pessoas que viviam excluídos da sociedade, eram pessoas que viviam longe dos seus entes queridos. Eles estavam excluídos, eles estavam sofrendo, eles estavam passando angústia, quem sabe passando até fome, passando, as necessidades, por não poder ter contato com outras pessoas, por não poder estar no meio da sociedade. E eles vendo Jesus, eles pararam de longe. E mesmo ao longe, Jesus, mesmo ao longe, mesmo de longe, Jesus os abençoou, Jesus os curou. E aqui diz, e levantaram em alta voz, dizendo, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor. Eles clamaram pela misericórdia de Deus. Eles clamaram pelo milagre que somente Jesus podia fazer. E eu te digo neste dia, nessa manhã, com toda certeza, que algo que você precisa, somente o Senhor pode fazer. Porque o nosso Deus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Esses homens aqui, eles estavam leprosos, eles estavam enfermos, eles estavam tristes, eles estavam angustiados e até aquele momento ninguém pôde fazer nada por eles. Mas eles teve um encontro com Jesus, o Nazareno. Jesus que opera milagre, Jesus que ouve e responde às nossas orações. E aqui eles clamaram em alta voz, tem misericórdia de nós. E o Senhor com a sua misericórdia os alcançou. E Jesus aqui disse, e ele vendo-os disse-lhe, ide e mostrai-vos. Olha só, irmãos, o poder de Deus. Olha só a maravilha de nós encontrarmos Jesus, de nós estarmos com Jesus. Somente deles clamar, pedir a misericórdia do Senhor. O Senhor teve de misericórdia dele e a palavra de Jesus foi, ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que eles indo ficaram limpos. Então, sob a palavra de Jesus, eles ficaram libertos. Sob a palavra de Jesus, eles ficaram limpos. Naquela trajetória deles de ir mostrar ao sacerdote, eles ficaram curados. E no meio dessa trajetória, nessa ida para mostrar o sacerdote, todos ficaram limpos. Mas somente um voltou para glorificar a Deus. Somente um voltou para agradecer a Deus. Somente um voltou para dar glória a Deus em alta voz. Irmãos, no meio da sociedade, no meio dessa multidão de gente, Deus nos escolheu para agradecer a Ele pelo ano que nós vivemos, pelas bênçãos que Ele operou. No meio dessa multidão, Ele nos deu graça para que nós pudéssemos estar aqui agradecendo a Ele por aquilo que ainda não aconteceu. E agradecimento, irmão, é um ato de fé. Agradecimento é um ato de fé por aquilo que ainda não aconteceu. Agradecimento é um ato de fé e a certeza e a confiança que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que o Espírito Santo de Deus está conosco. Que nós não estamos sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus aqui, e um deles, vendo que estava são, voltou no meio da trajetória. Ele nem chegou a ir. Ele nem chegou àquele dado momento, de chegar aos pés do sacerdote. Ele vendo que estava curado, ele falou assim, não, eu vou voltar, eu vou agradecer. Irmãos, o nosso Deus, ele fica feliz quando nós agradecemos. Irmãos, nessa trajetória de vida, nessa caminhada de vida, quantas bênçãos Deus tem dado, quantas maravilhas Deus tem operado, quantos milagres Deus fez em nossa vida, quanto socorro foram enviados em nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. E muitos não lembram de agradecer, de elevar os olhos para o céu e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem guardado, obrigado porque o Senhor tem protegido, obrigado porque o Senhor tem libertado, obrigado porque o Senhor salva, o Senhor tem salvado, obrigado pela pregação do Evangelho na face da terra, obrigado pela vida de cada pastor, de cada missionário, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem socorrido, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma poderosa, obrigado, Senhor, pelos grandes milagres, pelos pequenos milagres também, aleluia. E aqui, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus.
E louvemos a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade de, no meio da multidão, nós glorificarmos, agradecermos a Ele, pararmos para agradecer. E quando nós agradecemos, irmãos, Deus abençoa, Deus multiplica anos de vida, Deus dá saúde. Quando nós agradecemos, Deus renova as nossas forças, Deus restaura nossas forças. Quando nós agradecemos, nós estamos dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós agradecemos, o inimigo ele bate em retirada, porque nós estamos agradecendo ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. E Ele glorificou em alta voz, e Deus está nos dando essa oportunidade de, com a nossa voz, dizer obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque a cruz está vazia. Obrigado pelo sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que está conosco. Obrigado por sarar as nossas feridas. Obrigado pelos cuidados do Senhor que são puros, que são verdadeiros. Obrigado pelo amor de Deus, o amor puro. O amor verdadeiro, o amor que salva, o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que santifica. É o amor de Deus. Então, no meio dessa multidão, Deus nos deu essa oportunidade. E vai haver, irmão, no meio desses 7 dias, alguns imprevistos, alguns empecilhos para que você não agradeça. Mas não deixa esses empecilhos atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Atrapalhar as maravilhas de Deus na nossa vida. Planos vão surgir, mas o poder de Deus é muito maior. Aleluia, glória a Deus. E nada impediu um deles de voltar. Nada impediu um deles de voltar. Ele voltou e ele, sendo grato, e caiu seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça e este era samaritano. Este era estrangeiro. E ele caiu aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, glorificando o nome do Senhor, dando-lhe graça. E nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus. E aonde quer que nós estejamos, irmãos, vamos dar graça. Está passando pela luta, vamos dar graça, não pela luta, mas porque o Senhor está presente. Vamos dar graça porque atrás da luta vem a vitória. Está passando pela prova, nós somos aprovados, Deus nos aprova. E Deus, Ele nos sustenta na prova. Vamos dar graça porque Ele está presente. Vamos dar graça porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele não tem nos deixado faltar. Você já parou para pensar? O ar que nós respiramos, o alimento que chega na nossa mesa, os ouvidos do Senhor que estão atentos às nossas orações, o olhar do Senhor que está sobre nós. Irmãos, tudo isso é motivo de nós agradecermos. No meio da multidão, nós confessarmos Jesus como nosso Salvador. No meio da multidão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos motivos de agradecer em alta voz e em bom som. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela chuva que cai, obrigado pelo orvalho que cai, obrigado pelo sol, obrigado pelas estrelas, obrigado pela lua, obrigado pela natureza, obrigado por tudo. Então, irmãos, vamos agradecer, encerrar o ano agradecendo, sendo grato a Deus. E aqui eu dando-lhe graça, e este era samaritano. Vamos dar graça, nós somos servos do Senhor, servas do Senhor, servas do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E Jesus respondendo, não foram 10 os limpos? Jesus deu falta daqueles 9 que não voltaram. Glória a Deus. Jesus deu falta daqueles 9 que não voltaram. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E aqui Jesus disse para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só o que ele recebeu de Jesus ao ser grato. Jesus mandou ele levantar. Jesus falou que pela fé ele foi salvo. Aleluia, pela fé ele foi liberto. Jesus viu nele fé, Jesus viu nele gratidão, Jesus viu nele amor. E Jesus vê em nós também, que ele venha ver em nós essa gratidão.
Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes maravilhas o Senhor tem feito e grandes maravilhas o Senhor vai operar. Seja grato a Deus. Na adversidade, na luta, tudo está bem, seja grato a Deus. A coisa está difícil, seja grato a Deus, porque na dificuldade Deus está sustentando, na dificuldade Deus está abrindo porta, na dificuldade Deus está curando, está libertando, na dificuldade Deus está quebrando laços. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Então, nesse segundo elo, nesse segundo propósito de adoração a Deus, de gratidão a Deus, vamos orar neste momento. Fique com esta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Dando-lhe graças, e este era samaritano. Dando-lhe graças, aonde você está? No estado de São Paulo, no estado do Rio, no Paraná, não importa, dê graças. No trabalho, dê graças. Lá no campo, dê graças. Aleluia, que lá no campo também o Senhor está te guardando. Dentro de um carro, dê graças. Viajando, dê graças pelo livramento. Dentro de um avião, dê graças. Numa embarcação, aonde quer que você esteja, dê graças a Deus. Seja grato a Deus pelo ano, pela presença do Senhor, pelo renovo, pelo consolo. Diante das perdas, o Senhor esteve presente ali, consolando, confortando, dando a palavra, dando discernimento, derramando a unção, derramando o bálsamo da cura. Glória a Deus, aleluia. Santidade ao Senhor, gratidão ao Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós. A sua palavra diz, né, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que Ele vem achar em nós a verdadeira gratidão. E eu posso lembrar, irmãos, de um hino da harpa cristã, que nos diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. O sangue de Jesus nos faz vencedor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pelo Teu amor puro e verdadeiro. Te agradecemos porque a cruz está vazia. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século.
Te agradecemos por essa oportunidade, porque o Senhor nos escolheu no meio da multidão para estarmos agradecendo por este ano abençoado, para estarmos agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, por tudo que o Senhor fez na nossa família. E te agradecemos também, Senhor Deus, por algo que ainda não aconteceu, mas na certeza de que o Senhor é poderoso para completar a obra em nós, em nossa família. Senhor, pela fé nós te agradecemos. Senhor, te agradecemos pela virtude do teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pela cura, pela libertação, pela transformação. Te agradecemos pelo renovo. Te agradecemos, ó Deus, pelo consolo, pela paz. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela eternidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, pela tua fidelidade. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá de falarmos do teu amor, de podermos glorificar e exaltar o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem enviado o teu socorro. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos libertou. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos fez assentar, meu Deus, como príncipes, ó Pai, como princesas. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo trabalho. Muito obrigado, meu Deus, pela dispensa, Senhor. Muito obrigado pela alimentação. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso caminhar. Muito obrigado pelas batidas do nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, pela nossa visão, pelo nosso paladar, pelo nosso ouvir, pelo toque de nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso caminhar. E caminhar contigo, glorificando e exaltando o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por todas as tuas maravilhas. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, meu Deus, pelo trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela grandeza do teu amor. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja na face da terra, pela ministração da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelos grandes milagres, pelas grandes maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor tem nos dado entendimento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Muito obrigado porque a cruz está vazia. Muito obrigado porque o Senhor nos sarou, o Senhor nos sara a cada dia, a cada momento, ó Pai. Muito obrigado pelas feridas, ó Pai, curadas através da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pastor, cada missionário. Te agradecemos, ó Deus, Senhor, pela juventude. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de nossos pais. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos antes queridos, ó Pai, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua compaixão. Senhor, te agradecemos, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, te agradecemos porque nós temos nossos pecados perdoados. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e deles o Senhor não se lembra mais. Te agradecemos, ó Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor pediu ao Espírito Santo que estivesse conosco e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos vivido na Tua presença, nós temos visto o cumprimento da Tua palavra, nós temos estado no caminho. E o Senhor disse, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Deus, por nos receber. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por nos salvar, por nos libertar, por nos santificar através da Tua palavra, por nos transformar. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. E nós te pedimos, ó Deus, fica conosco hoje para todo sempre. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos e servas. Te agradeço, ó Deus, por este canal. Te agradeço, ó Deus, por cada mensagem aqui deixada. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas. Te agradeço, ó Deus, pelo milagre que vai acontecer na vida, Senhor, dos teus servos, na vida da tua igreja. Senhor, obrigado. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós de uma forma poderosa, de uma forma especial, de uma forma, Senhor, que não temos palavras para expressar os teus cuidados. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem enviado o teu socorro. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado. Muito obrigado porque o Senhor tem renovado, o Senhor tem fortalecido. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado.
E assim, Senhor, nós te agradecemos neste dia. Senhor, fica conosco hoje para todo sempre. Almejamos sempre a tua presença. E, Senhor, que o espírito de gratidão, Senhor, venha estar sempre conosco. Venha, Senhor, nos acompanhar dia após dia, ó Pai, que nós venhamos aprender a ser gratos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus continue sendo louvado, Deus continue sendo exaltado através das nossas vidas. E lembre sempre de agradecer. Mesmo que ainda não aconteceu, seja grato. Mesmo que ainda está na luta, na adversidade, mas naquele momento Deus está contigo, porque Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. A palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, e vamos ser gratos a Ele. E o Salmo de número 23 nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Todas elas Deus tem suprido. Todas elas Deus tem suprido. Porque se tivesse faltado alguma delas, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos respirando, nós não estaríamos com vida. E Deus, Ele nos dá vida e vida em abundância. Agradecendo a vida que Ele tem nos dado. Uma vida transformada, uma vida cheia de paz. Agradecemos a Ele pela paz. Agradecemos a Ele pela santidade. Seja grato. Pare um pouquinho e pensa nessa sua trajetória de vida. Quantos anos você tem? Quantas bênçãos Deus tem te dado? Quantas maravilhas o Senhor tem operado? Então, obrigado, Senhor, por mais esta palavra, por mais esta oportunidade, e se Deus assim nos conceder, estaremos no próximo vídeo, no terceiro propósito de agradecimento. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a exaltação. E eu encerro este vídeo dizendo: obrigado ao Pai, obrigado ao Filho e obrigado ao Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.